CPMI dos atos antidemocráticos tem se transformado num verdadeiro terror para os bolsonaristas. Eu não sei o que passou na cabeça deles. Eles fizeram um cálculo político completamente equivocado, mas exigir que bolsonarista acerte qualquer cálculo é pedir demais. Eles acreditavam que poderiam desgastar o governo Lula, jogando a culpa dos atos no governo, tirando assim a responsabilidade de Bolsonaro e deles mesmos que são investigados. Mas está dando tudo errado, porque quem vai se dar mal são eles, porque o governo, ao que tudo indica, vai ter maioria e Bolsonaro poderá ser convocado para prestar depoimento à CPI. A grande esperança dos bolsonaristas está no Eduardo Bananinha. Você acha que o Eduardo vai ter capacidade de enfrentar possivelmente Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolph e Otto Alencar? Não vai. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você espera que o Bolsonaro seja chamado para prestar depoimento à CPMI? Você quer que ele sofra esse constrangimento? E o Eduardo tem chance de enfrentar o Renan e o Omar? Deixa o seu like se você acha que foi um erro dos bolsonaristas e se inscreva no canal. O que nós temos que entender nessa CPMI dos atos antidemocráticos é o motivo dos bolsonaristas tentarem implementá-la. Vocês sabem que as investigações dos atos antidemocráticos vai chegar até figuras políticas, porque o Alexandre de Moraes, no voto dele para tornar os primeiros 100 indiciados em réus, ele cita 13 parlamentares bolsonaristas. Então esse é o objetivo dos bolsonaristas com essa CPMI, além de poder dar um certo álibi para o Bolsonaro através do vídeo que foi divulgado do general Gonçalves Dias. O Bolsonaro quer usar isso como uma desculpa, um pretexto na sua defesa para não ser cassado, porque ele acredita que vai haver toda uma construção histórica para que ele seja cassado, começando lá atrás pelos atos pelo inquérito das notícias falsas, pelo inquérito das milícias virtuais, que o Alexandre de Moraes também citou no despacho dele, até os atos antidemocráticos. E aí depois da cassação do Bolsonaro, ele vai querer usar o relatório da CPMI para poder para recorrer dessa decisão. Por isso que eles estão querendo fazer tudo isso, até mesmo os bolsonaristas que porventura serão punidos. E eles fizeram essa CPMI, só que ela está saindo do controle. Porque pro governo ela é ruim. Claro que ela pode ser ruim para trazer algum desgaste, mas eu acho que o principal foco não é o desgaste do governo. O governo está mesmo preocupado com o foco que a CPMI tirará do Congresso. Porque é uma CPMI, na verdade, né? Você tem deputados e senadores. Então as duas casas vão estar focadas nessa CPMI a depender da repercussão. Se for uma repercussão grande como foi a CPI da pandemia, nossa, todo mundo vai querer aparecer. E isso pode acabar desviando de pautas importantes, como a aprovação do arcabouço fiscal e também a reforma tributária. Por isso que o governo está receoso com ela, porque pode acabar desviando o foco do Congresso. E para evitar que haja esse desvio de foco, o governo quer ter o controle dessa CPMI. Nós temos hoje aí 32 cadeiras, porque são 16 senadores e 16 deputados. Na hora da votação, na hora das sessões, nós teremos 31 membros, porque um membro fica sendo rotativo, alternando entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Existe a previsão que o governo tenha 21 cadeiras, isso é maioria, dá para aprovar requerimento, dá para fazer tudo. Isso é importante porque você consegue ter o controle para aprovar requerimento, para aprovar convocações e mais ainda, ter o controle do relator e também do presidente da CPMI. Havia toda a expectativa que o André Fernandes, que é um deputado bolsonarista no primeiro mandato, o autor do requerimento da abertura da CPMI, fosse o presidente. Mas com a maioria do governo, não vai. E existe a expectativa, olha só, que o presidente seja ou Renan Calheiros ou o Omar Aziz. Então, pessoal, começa a ser configurado um verdadeiro pipinaço para os bolsonaristas. Ah, mas como que o governo vai ter essa maioria? Nós temos aí a dependência de 3 partidos do Centrão, segundo o Chico Alves, que é comentarista do UOL. PP, União Brasil e Republicanos vão ser aí os partidos que poderão dar a maioria para o governo. O PP, o Republicanos e o União Brasil, eles fazem flertes e acenos com o governo, apesar de se declararem independentes. O União Brasil tem 3 ministros, ou seja, já está dentro do governo. O PP e o Republicanos fazem acenos ao governo, mas é muito difícil você negociar com esses partidos devido a essa independência que os deputados desses partidos acabam falando ou acabam dizendo que possuem.
Vamos ver o que o Arthur Lira, como o Lira vai posicionar o PP, isso é importante, e como o Marcos Pereira vai posicionar o Republicanos. Se tudo der certo, o governo aí teria 21 cadeiras, tá? Isso dá 5 cadeiras ou 5 votos de margem para poder aprovar os requerimentos e controlar a CPMI. Mas eu quero que você coloque nos comentários. Você acha que foi um erro bolsonarista? Você acha que eles calcularam mal? Eu acredito que sim, porque bolsonarista não sabe fazer nenhum tipo de cálculo, muito menos político. Coloque nos comentários as suas opiniões e, claro, se inscreva no canal. Então, só por aí você já começa a perceber que há um problema para os bolsonaristas. Toda CPMI, ou toda comissão parlamentar de inquérito, é ruim para governo, porque você sabe como começa, mas você não sabe como termina e pode trazer desgastes. Mas nesse caso, o problema maior está na oposição. Porque os bolsonaristas, eles querem essa CPMI para poderem defenderem a tese de que o governo é corresponsável pelos atos antidemocráticos ou o grande responsável e principalmente que existiam infiltrados ali dentro. Só que essas teses, elas são teses frágeis, principalmente a tese dos infiltrados. Nós tivemos, no final de semana, o anúncio da Jovem Pan que demitiu, o Jovem Pan, a gente sabe, é uma mídia bolsonarista, demitindo um dos seus, não vou dizer sócios, mas aqueles que possuem o direito de transmissão de uma afiliada da Jovem Pan. Ele foi cortado do grupo porque ele admitiu que financiou a participação de algumas pessoas nos atos antidemocráticos. Então acreditar que existiam infiltrados, que tiveram infiltrados, é muito frágil. Porque tá tudo muito documentado pelas fotos e vídeos dos próprios bolsonaristas. E tirando as maluquices bolsonaristas nas redes sociais, você não tem nenhuma comprovação das investigações, você não tem nenhum relato de que os detidos eram infiltrados, todos eram bolsonaristas. E as investigações do Ministério Público e da Polícia Federal mostram que eles eram sim bolsonaristas. Então é uma tese frágil que vai se virar contra eles, mais ainda por conta dos alvos da CPMI. O governo, ele quer usar a CPMI para colocar como alvo o Anderson Torres, que está super desgastado e é principalmente o elemento central que pode jogar o Bolsonaro na cadeia. Link aqui no card para você entender essa história do Anderson Torres. Já a oposição quer desgastar o Flávio Dino, como já também está sendo alvo, e o Flávio Dino até o momento ele não caiu em nenhuma casca de banana do governo da oposição. Também já falamos sobre a participação dele nas outras comissões, link aqui no card. O problema para os bolsonaristas é que com a maioria do governo, o governo também vai focar nos financiadores. Então vão chamar as pessoas para prestarem depoimentos. E outra, o Bolsonaro, ele agora não é mais presidente da República. Ele pode ir ser chamado para depor na CPMI. Aí que está a questão. Olha só o desgaste. E dos financiadores, nós podemos chegar até os políticos que também participaram. O medo está dominando os bolsonaristas. O Bolsonaro escalou inclusive o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, para representá-lo nessa comissão. Vai ser o representante da família Bolsonaro. O Eduardo, ele é um lorpaço de carteira maior. Todo mundo sabe. Aqui a gente discute, a gente faz a brincadeira em tom de verdade, que é necessário fazer um teste de alfabetização no Eduardo Bolsonaro, porque ele é muito lorpa, ele é muito tonto. Então se a esperança do Bolsonaro está no Eduardo, não tem esperança alguma. O que o Eduardo vai fazer? Ele vai ficar falando aquelas maluquices, aquelas narrativas do Bolsonaro ou do bolsonarismo para jogar para rede social. Só! E vai querer tumultuar. Mas não há esperança alguma em Eduardo Bolsonaro. É ridículo achar que o Eduardo Bolsonaro, o incapaz cognitivamente falando, vai ter condições de enfrentar a tropa de choque do governo. Que se configurar da forma como está sendo configurada, não tem como o Eduardo enfrentar esses caras. Porque olha só, primeiro que o Eduardo é um deputado zeco. A tropa de choque do governo pode ser composta por Renan Calheiros. Não fala nada, não tem... Pode ter as críticas ao Renan com relação a problemas de corrupção, o que você quiser falar do Renan. Mas como político, Renan é um político muito maiúsculo, com couro grosso. Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues. O trio que atormentou a vida de Bolsonaro em 2021. Também estão previstos para participar o Otto Alencar, que é do PSD, e o PSD está próximo do Lula no Senado, que também teve um destaque
muito forte na CPI da pandemia, e Humberto Costa, do PT, que também teve seu destaque. Na minha opinião, menos do que os três principais: o Otto, o Omar, o Renan e o Randolph. Se de fato o governo conseguir fazer essa configuração, dando o comando para um deles, possivelmente para o Omar, eu não vejo o Renan como sendo um bom presidente de CPI. Eu até conversei com uma pessoa próxima ao Renan e essa pessoa teve a mesma percepção que eu. E essa pessoa conhece intimamente o Renan. Não dá. O Renan é muito pirotécnico. Ele gosta do espetáculo, da pirotecnia. Então o Omar pode ser melhor do que ele. Mas se isso se configurar, cara, eu vou ter muita dó do Eduardo Bolsonaro. E você?